Povo amado de Deus, a palavra do Senhor nessa noite, eu vou pedir para vocês ouvirem e prestarem atenção. Não precisa nem abrir. Se você abrir, só marque a página e depois guarde. A palavra do Senhor para nós nessa noite está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 7, a partir do versículo 7. A fonte da caridade. E a palavra nos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Povo amado de Deus, esta palavra é tão bonita, mas ao mesmo tempo é tão difícil de ser compreendida, de ser colocada na nossa vida e de ser vivida. É bonito de ouvir, é bonito de ler, é perceber o tamanho da graça de Deus, e como diz um padre muito antigo na renovação carismática, o padre de Grandes, é o versículo mais importante da Bíblia, porque define Deus. Deus é amor. Mas um amor diferente de tudo aquilo que a gente imagina por amor, ou de tudo aquilo que a gente conhece por amor. Por quê? É diferente. Porque é um amor incondicional. É um amor que não põe limites, é um amor que não põe condições, é um amor que não mede esforço, e um amor que me ama como eu sou. Eu queria que você pensasse agora, nesse momento, nos teus pecados, nas tuas misérias e nas tuas fraquezas. Como eu tenho os meus, é certo que você tem os seus. Pecados, misérias e fraquezas. Fecha os olhos, vamos lá. Para pensar nos pecados a gente tem que olhar para eles. Para pensar nas misérias a gente tem que olhar, e a gente não gosta, né? Então fecha os olhos. Olha para dentro de você nesse momento. Olha para você, veja quem você é de verdade, porque o Senhor sabe quem você é de verdade. Não aquilo que está na aparência, não aquilo que está naquilo que a gente mostra para os outros, mas aquilo que está no nosso coração. Deus nos vê como nós realmente somos. Ele te vê assim, do jeitinho que você é. Está olhando os teus pecados? Está olhando tuas limitações? Está olhando tuas fraquezas? Está olhando tuas misérias? Quando você olha para tudo isso, quando eu olho para as minhas, eu sinto o quão pequeno eu sou. E eu sinto o quanto eu não mereço tudo que Deus faz por mim, e nem todo este amor. E é importante você entender isso, que não é um amor que te ama pelos teus méritos, é um amor que te ama de graça. É assim que nos ensina São Paulo. Não é por merecimento, mas é por graça. Deus não te ama porque você é um filho bonzinho. Deus não te ama porque você é um bom cristão. Deus não te ama porque agora você se comporta bem, ou agora você caminha com Ele. Deus te ama porque te ama. Ele te ama porque você é filho, e só isso. Então, quando você está na miséria, quando você está no pecado, quando você está na fraqueza, quando você está perdido no mundo, o amor de Deus não diminui por você. O amor de Deus continua tentando te alcançar de todas as formas possíveis. Eu levei tanto tempo para conhecer esse amor de Deus. Eu conheci esse amor de Deus com 19 anos de idade. Só que antes disso, eu conheci o pecado, eu conheci o vício, eu conheci uma série de coisas que arruinaram com a minha vida, para só depois conhecer esse amor de Deus. Eu fui criado em uma família muito boa, muito simples, mas que tinha um grande problema.
o alcoolismo do meu pai. E quando a gente tem dentro de casa alguém que depende de alguma coisa, que é dependente de algo, a gente tem um enorme problema. Porque a pessoa que depende de qualquer coisa, que é dependente de qualquer vício, ela se torna extremamente egoísta e não pensa nos filhos, e não pensa na esposa, e não pensa nas pessoas que o amam, mas pensa somente em si mesmo e no seu vício. No nosso caso, lá em casa, foi assim. É claro que no início do casamento, meu pai não bebia tanto. Começou a aumentar, aumentar. E quando ele se deu conta, quando em casa nos demos conta, ele já era alcoólatra. O alcoolismo, como qualquer outra droga, escraviza o homem, destrói a liberdade do ser humano, faz com que você não seja mais responsável pelos teus próprios atos, porque você deve a bebida à sua vida. A sua vida passa a ser em função da bebida, passa a ser em função daquilo que te acorrenta, que te escraviza, que te prende. Seja droga, seja bebida, vício é vício, escravidão é escravidão e dependência é dependência. Da mesma forma. Então em casa, desde muito pequeno, eu me acostumei a ver meu pai chegar bêbado. E quando a gente tem um bêbado em casa, no lugar de um pai, a gente não tem um amigo, a gente não tem alguém que ensine as coisas, a gente não tem bons exemplos, a gente só tem um bêbado. E isso não faz bem a ninguém dentro de casa. É claro que esse vício prosseguiu, se tornou cada vez pior e complicou muito a vida da família. Foram anos de casamento jogados fora. Foram 10 anos de casamento pelo ralo, porque o alcoolismo destruiu o casamento, destruiu a relação com os filhos, destruiu a família, destruiu tudo e foi ao divórcio. Por quê? Porque nós não íamos na igreja, porque nós não caminhávamos com o Senhor, apesar de ter formação católica, a formação que todo mundo tem, a catequese, a primeira Eucaristia, não havia um encontro com Jesus. E sem esse encontro com Jesus, fica difícil de conhecer, de entender que Ele pode transformar todas as coisas. Minha mãe também não frequentava mais a igreja. Depois de muitas decepções, depois de desamparos, ela não sentia vontade de ir à igreja. E eu não a culpo. Eu não a culpo porque eu sei que se eu estivesse no lugar dela, provavelmente também não iria. E muitos católicos deixaram de ir à igreja porque se decepcionaram, se sentiram desamparados, desapontados, quando precisaram de ajuda e não encontraram. Então, ela não frequentava a igreja. Nós não tínhamos Deus vivo na nossa vida como temos hoje. Então, quando não se tem Deus à frente de todas as coisas, se busca resolver as coisas da maneira que todo mundo resolve no mundo, não é? Se busca uma solução, se busca uma saída. E nesse caso, a saída era o divórcio, a saída era a separação. Até porque alguém precisava cuidar da casa. Meu pai já não cuidava mais da casa. A bebida já tinha tomado conta dele e ele não ajudava, só dava trabalho e dor de cabeça. Minha mãe separou-se dele e foi trabalhar para criar os filhos. Porque se ela não fizesse isso, nós não teríamos nem como sobreviver. Alguém precisava botar comida em casa. Meu pai já havia abandonado o trabalho, já havia abandonado
tudo que ele teve na vida por causa do álcool. E já não era mais um pai, já não era um marido, já não era nada, absolutamente nada além de um bêbado. Povo amado de Deus, para quem não passou isso em casa, ao menos conhece isso, porque tem amigos, parentes ou vizinhos que vivem esse problema. Mas eu digo a vocês do fundo do coração, só vivendo na pele é que a gente sabe o quanto dói não ter aquilo de que a gente tanto precisa, principalmente quando se é criança, não é? Quando se é criança e se precisa de um pai, nos momentos mais difíceis, nos momentos onde você está em formação e você precisa de amparo, precisa de educação e não tem um pai ao seu lado para lhe ensinar absolutamente nada. Depois do divórcio, como eu disse, minha mãe foi trabalhar para sustentar a casa, para sustentar a família, e nós ficávamos em casa a maior parte do tempo sozinhos. Eu cuidava da minha irmã mais nova, eu tinha 9 anos para 10, minha irmã 4 anos mais nova, para minha mãe poder trabalhar. E não era fácil, não era simples, não. Era tudo muito complicado, muito difícil para nós. E aos poucos, a vida foi seguindo. O que acontece é que a gente vai crescendo. E quando a gente cresce desamparado, porque não tinha o pai presente, porque o vício o roubou. Não tinha a mãe presente, porque ela precisava trabalhar. Então a gente não tinha muito da presença dela. É claro que ela gostaria de estar ao lado muito mais do que esteve. E eu não a culpo, ela fez tudo que ela pôde. Ela foi mãe, ela foi pai, ela foi tudo que ela pôde ser nas nossas vidas. Mas não é o suficiente. Uma família é plano de Deus. Uma família é projeto de Deus. E é um projeto perfeito. E cada um dentro da família tem o seu papel. Quando falta um, esse papel pode até de alguma forma ser suprido, mas nunca é igual quando a gente tem tudo aquilo que alguns têm, porque é plano de Deus que a família seja daquele jeito: pai, mãe, filhos. E como é bom ter isso dentro de casa, não é? Às vezes quem tem não dá valor, às vezes tem pai, tem mãe, mas nunca deu valor ao que tem, nunca respeitou, nunca amou o suficiente, nunca se fez presente, talvez justamente por isso, porque nunca sentiu falta, nunca desejou ter. E quando a gente tem tudo e às vezes não percebe, é tão ruim, porque a gente deixa passar tanta coisa boa que a gente poderia aproveitar desta família, não é? Então o que acontece? Quando a gente vai crescendo sem o pai, sem a mãe, a gente aprende na rua aquilo que a gente não aprende em casa. E quando a gente aprende na rua, filho, é na rua, não é igual. A gente aprende com os amigos, a gente aprende a se virar, a gente aprende a ficar esperto, a gente aprende a sobreviver no mundo aí fora. Sobreviver, é isso mesmo. A gente aprende a sobreviver, finge ser o que não é, se envolve com as pessoas erradas, se mistura no meio das pessoas para poder se autoafirmar, para poder encontrar um lugar. É assim. Os moleques aí que começam a fumar muito cedo, como eu comecei, começam a beber muito cedo, como eu comecei, estão buscando isso, aceitação, autoafirmação. Estão buscando se encontrar, estão buscando se firmar na vida, porque não encontraram isso dentro de casa. Foi o que aconteceu comigo e é o que acontece com tantos por aí, com tantas pessoas. Tudo na minha vida começou muito cedo. Muito cedo entrou o cigarro, muito cedo entrou a bebida, muito cedo entraram amigos ruins e muito cedo eu comecei a sair para as baladas e cada vez me afundar mais no mundo. Minha mãe até tentou segurar. Ela tentou o que ela pôde, ela tentou o quanto pôde,
Mas filho amado de Deus, filha amada de Deus, quem é que segura um filho quando ele quer escapar? Não dá. Segurou até um determinado ponto, ela conseguiu. Mas uma hora ela perdeu a rédea. Quando ela se deu conta, o filho dela sumia de casa, ficava 2, 3 noites fora, passava as noites na rua, aparecia bêbado, sempre bêbado, bebia, já era alcoólatra muito cedo e bebia muito, bebia todo dia. Muitas vezes foi parar no pronto-socorro à beira de um coma alcoólico, muitas vezes foi carregado para casa, muitas vezes se enterrou no álcool, se enterrou no mundo, se enterrou com amigos ruins, começou a fazer as escolhas erradas, e a mãe já não tinha mais controle nenhum sobre a minha vida. Minha mãe foi descobrindo aos poucos que eu fumava, aos poucos que eu bebia. Chega a um certo ponto que você já não tem mais nem vontade de esconder. Você é aquilo que você é, e todo mundo vê aquilo que você se torna. Então muito cedo eu me desviei de qualquer bom caminho e comecei a caminhar pelo mundo e fazer um monte de escolhas erradas. Fui usuário de drogas. Como todo jovem que começa nesse mundo, a gente começa na bebida, começa no cigarro, começa com os amigos errados, daqui a pouco você está na maconha, na cocaína e assim por diante. Ninguém começa pelo mais sério, pelo mais grave, ninguém começa pelo muito, começa pelo pouco. E ao contrário do que muita gente pensa, o vício entra na vida da gente pela curiosidade, pelos amigos mais próximos. Tem muita gente por aí que conta verdadeiras histórias, que às vezes parecem mais lendas, não é? Olha, o traficante vai lá na porta da escola seduzir você. Bobagem. Quem seduz você não é o traficante que vai na porta da escola, é o seu amigo que é usuário de drogas que está dentro da escola com você. É muito mais sério, muito mais grave do que vocês pensam. Às vezes as pessoas pensam tudo da forma errada a respeito disso, porque não conhecem. Mas a gente começa justamente com os amigos mais próximos, começa a usar. Foi assim comigo. Quando minha mãe se deu conta, ela tinha um alcoólatra dentro de casa de novo, só que era um alcoólatra do qual ela não podia se separar. A gente pode até terminar um casamento, mas a gente não se separa de filho, não é? Filho é filho, e vai ser filho para sempre, vai ser sempre seu filho. Você pode fugir das responsabilidades, mas ele não vai deixar de ser seu filho. Então não tem como. Minha mãe procurou ser uma boa mãe. Eu não a culpo pelo que eu vivi, pelo que eu escolhi. Não, a culpa foi minha, a culpa foi das minhas escolhas, e a culpa foi, talvez, dos maus exemplos que eu tive. Tem uma coisa no ser humano que eu acho muito interessante. Nós temos uma tendência natural de imitar os mais velhos. É natural. Desde criança você é assim. Você aprende a falar com os seus pais, você aprende os gestos. E a criança tem um pouco de você, um pouco da sua esposa. É assim. É sempre assim. E você começa a crescer e começa a repetir as coisas. Até foi interessante que nessa semana minha irmã foi obrigada a ir à escola do meu sobrinho, reclamar porque ele estava falando um palavrão. E aí a dona da escola perguntou: mas não tem ninguém do relacionamento dele que fala palavrão? Ela falou: não, nem eu, nem meu marido, nem meus pais, nem os tios, ninguém fala palavrão, é todo mundo da igreja. Então se ele aprendeu isso, ele aprendeu aqui. E ela disse para ela: olha, ele aprendeu com tal coleguinha. E aí a diretora disse para ela assim: sabe, a gente está tendo um problema muito sério com esse menino.
porque o pai dele veio aqui para fazer a rematrícula dele, e em 15 minutos de conversa com ele, ele falou mais de 10 palavrões. E aí eu percebi que aquilo vem dele. E a criança cresce naquele meio, ela cresce repetindo aquilo que ela acha bonito. Então, queira você ou não, goste você ou não, entenda uma coisa, aprenda uma coisa e guarde com você para o resto da sua vida. Cristão se mostra com exemplos e não com palavras, com testemunho e não com palavras. Não adianta nada você vir à igreja e depois chegar em casa, se tornar um moralista hipócrita e tentar convencer as pessoas de que você é de Deus, mas com os seus exemplos você não mostrar isso. Então não adianta você falar para a pessoa em casa: olha, você tem que perdoar, e você não perdoa. Você tem que amar e você não ama. Você tem que ser mais calmo e você não é mais calmo. Você tem que ser mais de Deus e você não é mais de Deus. Isto é hipocrisia, é mentira. E a gente não engana as pessoas o tempo todo, porque as pessoas, principalmente aquelas que convivem com a gente em casa, elas sabem quem nós somos realmente. Padre Léo dizia isso, não é? Padre Léo dizia que lá fora o homem usa máscaras no trabalho, usa máscaras na igreja, usa máscaras com os amigos na rua, mas em casa ele tira a máscara e mostra quem realmente ele é. Tem muito cristão assim, sabia? Que dá a paz de Jesus para todo mundo, que usa bonitas camisetas, que carrega a Bíblia, que é muito de Deus na igreja, mas em casa fala palavrão. É muito de Deus na igreja, mas em casa maltrata a mulher, os filhos. É muito de Deus na igreja, mas é só fachada. Em casa tira a máscara. Eu queria que você entendesse isso, para você entender uma coisa importante. Eu acabei me tornando aquilo que eu mais odiava e mais tinha medo da minha vida. Eu detestava ver meu pai bêbado. Eu tinha pavor de ver meu pai bêbado quando eu era criança, e quando ele aparecia bêbado eu me escondia. E eu acabei me tornando um bêbado, exatamente aquilo que eu temia, aquilo que eu não gostava. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito grande de imitar os nossos pais, os erros que eles cometem. Não é regra, é a nossa natureza, é uma tendência. Talvez você não tenha percebido, mas muitos dos erros que seus pais cometeram, você também cometeu, ou também comete. Acaba agindo às vezes da mesma forma. Talvez até aponte e condene os seus pais, mas depois faz igual ou pior. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para a gente não se tornar exatamente aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não gosta. Olha, minha mãe entrou em desespero quando ela percebeu que o filho dela andava com pessoas cada vez mais ruins, que muitos dos meus amigos morreram assassinados. Perdi muitos amigos jovens, com 15 anos, com 16 anos, 17 anos. Perdi amigos jovens que morreram de forma estúpida, porque estavam no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Não era difícil de atrair a violência para a gente, porque quem anda nos lugares errados acaba encontrando a violência. Basta você prestar atenção. Basta prestar atenção que na noite, quando ocorrem chacinas ou quando ocorrem algumas tragédias, normalmente elas ocorrem perto de bares. Normalmente elas envolvem álcool ou drogas. É tão real isso que lá no ABC, eu moro em Santo André, há uma cidade chamada Diadema, que chegou a um ponto em que ela se tornou campeã no índice de homicídios em São Paulo. Uns anos atrás, um prefeito fez lá uma coisa interessante. Ele baixou uma lei
que às 10 horas da noite, todos os bares tinham que fechar. Todos os bares da cidade fechavam às 10 da noite. Sabe o que aconteceu automaticamente, quando ele começou a colocar essa lei em prática? Despencaram os índices de homicídio, mas despencaram assim, de uma vez. Despencaram mesmo, porque normalmente a violência envolve álcool, envolve drogas. Se tirasse o álcool da vida das pessoas, que é uma droga lícita, se fechasse os bares em São Paulo às 10 da noite, iria cair o número de homicídios e iria cair também o número de acidentes de trânsito. Muita gente não iria morrer violentamente. Então tem a ver. Quando você está no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas, a chance de morrer é muito maior. Eu perdi amigos assim. Primeiro porque nós andávamos em gangue. Nós éramos punks e andávamos com pessoas que gostavam de briga. Muitos de nós andávamos armados com facas, com correntes, com machadinhas. Muitos de nós nos envolvíamos em brigas sérias. Era uma turma grande e muitos de nós nos tornamos usuários de drogas. E quando a droga entrou, aí foi feia a coisa, porque muitos morreram. Perdi amigos assim por dívida de drogas, perdi amigos por briga, perdi amigo na saída de casa noturna, baleado na porta, com 15 anos, 4 tiros, perdi vários amigos. E minha mãe entrou em desespero com isso tudo, porque ela via o seu filho sempre bêbado, suspeitava que ele usasse drogas, mas não tinha certeza, via as pessoas com quem eu andava e via meus amigos morrendo. Qual é a mãe que não entra em desespero? E ela procurou ajuda para mim. Ela começou a procurar ajuda e ela não sabia bem o que fazer. E é claro que quando a gente procura ajuda, a gente ouve de tudo, né? Muita gente falou para ela ir nesse lugar ou naquele lugar, mas ela não foi. Até que nós ficamos sabendo sobre um encontro da Renovação Carismática Católica que aconteceria na Diocese de Santos. Minha avó morava lá na cidade. Havia um padre ali que faleceu uns 2 anos atrás, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Mongaguá. E esse padre, chamado Teófilo, introduziu ali na paróquia a renovação carismática. Fazia encontros. Esses encontros eram muito procurados e muita gente ia para lá. Minha mãe ficou sabendo desse encontro pela minha avó e me obrigou a ir. Aqui tem uma coisa interessante. Primeiro, mãe e pai. Quem é mãe, quem é pai, aí levanta a mão. Escuta bem o que eu vou dizer. Você tem autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. Mas não é só espiritual, não. Você tem autoridade moral também. Você que é pai, você que é mãe, é responsável pelo seu filho. Então, se o seu filho não quer ir à igreja, e você tem uma oportunidade como essas, como minha mãe teve, não se faça de rogado, tá? Dá um jeitinho e obrigue ele aí. Minha mãe me obrigou aí. Eu fui contra a minha vontade. Eu confesso a vocês que daquele encontro eu não aproveitei absolutamente nada. Eu fui contrariado, fiquei a maior parte do lado de fora fumando, pouco ouvi do encontro, mas aquele encontro, de alguma forma, foi a porta onde Deus entrou em nossa vida, em nossa casa. Porque a partir dali, minha mãe conversou com o padre no final do encontro, quando ela foi lá para me buscar. Conversou com o padre e ele contou para ele
tudo que ela tinha vivido. Contou para ele do alcoolismo do meu pai, do divórcio. Contou para ele que ela tinha tentado reconstruir a vida dela. Eu tive um padrasto durante 10 anos. Não era má pessoa, mas não era meu pai. E por mais que de alguma forma ele tentasse, não ajudou muito. Mas ela também sofreu muito na mão dele. Acabou infeliz, sofrendo, muitas vezes sendo maltratada. E ela conversou com o padre e contou tudo o que aconteceu. E o padre disse assim para ela: filha, vamos fazer assim. Diante da pergunta da minha mãe, do pedido dela, padre, o que eu faço? Me ajuda. Ele disse assim: filha, quem vai fazer não é você. Quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é Nossa Senhora. Então você vai fazer assim: de hoje em diante, você vai rezar o terço todo dia e vai pedir a Nossa Senhora: mãe, reconstrói a minha casa. Então escute bem o que eu estou dizendo a você nesse momento. Aqui no terço, você tem uma arma para reconstruir a sua casa, a sua história e a sua família. Minha mãe tomou o conselho do padre e quando chegou em casa, pegou um terço, que era a lembrança da minha primeira comunhão, pegou um folheto do terço e começou a rezar o terço todo dia, imediatamente. Sabe qual é o maior mal do católico? Ele vem à igreja buscar respostas de Deus. Aí Deus dá a resposta. Aí ele não coloca em prática. Aí nada acontece. E aí ele culpa Deus, porque nada aconteceu. Então, filho, filha, entenda uma coisa. Eu não sei o que está se passando na sua casa, na sua família. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E se Ele quis que hoje eu viesse aqui e dissesse para você que este foi um instrumento para salvar a minha casa, não foi à toa, mas foi para que você entendesse que existe um caminho para salvar a tua casa. Agora você coloca em prática se você quiser. Minha mãe começou a rezar todo dia o terço, a partir daquele dia. E do terço, a primeira graça que aconteceu na vida dela foi ela conhecer o grupo de oração. No grupo de oração, participando do grupo, ela pôde aprender muita coisa, ela pôde participar de seminários e entender um monte de coisas que ela não entendia, e o terço se transformou no rosário diário. O terço já não era mais um terço, mas eram 3. Quem quer salvar os seus sabe o quanto está disposto a se esforçar por isso. Quem tem alguém aqui precisando de conversão em casa, levanta a mão. Eu acho que agora você já sabe o caminho, não é? E ela começou a rezar o rosário diário, e ela começou a alcançar as graças, mas também a coisa começou a ficar difícil. Entenda assim: quanto mais minha mãe rezava, pior eu ficava. Eu quero que você entenda uma coisa muito simples. É uma relação muito simples. Quando você não ora, quando você não faz nada espiritualmente pela sua vida e pela vida da sua família, me diz por que o diabo vai se incomodar com você se você já é um acomodado, hein? Agora, quando você resolve que de hoje em diante você vai contribuir com o plano de Deus e vai fazer a sua parte nessa história. Opa, peraí. Então
então eu tenho que rezar, então eu vou rezar. Na hora em que você começa a se colocar em oração, eu sempre gosto de comparar assim. É como uma casa que ficou fechada há muito tempo, cheia de poeira. E tudo que você tem para tirar a poeira dessa casa é uma vassoura. Não tem água. Então, quando você começa a varrer a casa, você levanta aquela poeira toda, porque é o único jeito de tirar o pó dali. Entenda assim. Quando você começa a rezar, você levanta o pó do chão, filho. Até tirar tudo, você vai sofrer um bocado com aquele pó. É por isso que quando você começa uma vida de oração, as coisas pioram primeiro, antes de melhorar. Porque antes você não fazia nada, agora faz. E tudo que o diabo quer é tirar você deste ânimo novo de orar. Não, para com isso. Olha, era bem melhor quando você não orava. Era bem mais tranquilo, tá vendo? Era bem mais calmo. Agora você resolveu orar, olha aí o que você arranjou. Quanto mais você ora, mais piora. Foi assim em casa. Minha mãe começou a alcançar graças no rosário. Ela mandou meu padrasto embora. Ela reconstruiu a vida dela com o Senhor, porque ela entendeu que não era certo e que ela não era feliz por causa disso, e que ela queria estar com Deus mais do que tudo. E começou a rezar o rosário, e o filho se afundando. Foram 3 anos de rosário, 3 anos diários de rosário. Não foram 3 dias, não foram 3 meses, não foram 3 semanas, e sempre podia ter sido um pouco a mais. Santa Mônica rezou 30. Foram 3 anos pela minha conversão. Ela ia à missa, ela ia à confissão, ela ia ao grupo, ela rezava o rosário, ela ia à intercessão, ela se empenhou pela minha conversão. No dia 24 para 25 de dezembro de 1993, depois de uma festa de família, eu deixei minha mãe na porta de casa e fui para uma festa na casa dos meus amigos. Lá, eu bebi muito uísque e usei muita cocaína, e tive um princípio de overdose. As vias respiratórias começaram a se fechar, e eu respirava com muita dificuldade. Eu pedi ajuda aos meus amigos, mas é claro que ninguém estava interessado em ajudar alguém que estava ali morrendo, já que a festa estava muito boa. Então estava todo mundo se divertindo, estava todo mundo bebendo, estava todo mundo usando droga, tinha mulheres na casa, tinha vários amigos meus na casa. Quem é que vai se importar com um trouxa que está morrendo? Ninguém. Eu me tranquei no banheiro e entrei debaixo do chuveiro frio. Tomei 3 ou 4 banhos frios, porque debaixo da água fria eu respirava um pouco melhor. Mas quando eu saía da água fria eu não conseguia respirar direito. Voltava para o chuveiro. Ali eu me lembrei de Deus. Me lembrei de Deus por quê? Porque minha mãe já falava de Deus para mim há 3 anos. Há 3 anos a minha mãe chegava em casa e falava assim: filho, vamos para a igreja. Filho, a minha vida mudou. Filho, Deus ama você. E eu dizia para ela: não me enche o saco, não torra. Deixa eu em paz, eu quero viver minha vida. Esse negócio de igreja é para velho. Muitas vezes eu fiz isso com a minha mãe. Muitas vezes. Mas ela não desistiu. Eu me lembrei de Deus naquele momento. E eu percebi um monte de coisas naquela noite. Primeiro eu percebi que eu estava me matando e que eu não queria morrer. Eu nunca tinha dado valor à minha vida. Ali eu aprendi que eu queria viver. Depois eu percebi que eu não tinha amigos. E muita gente acha que no mundo tem grandes amigos. Vai nessa, filho. Na hora que você precisar, você vai ver quantos amigos você tem. Duvido que você tenha o suficiente para encher os dedos de uma mão. Vai nessa. Ali eu percebi
que minha vida estava indo embora. E eu disse para Deus: Deus, se você existe, me tira daqui vivo. Eu não quero morrer. E Ele me tirou dali. Um dia, quase amanhecendo, eu consegui ir embora para casa sozinho. Minha mãe me socorreu para o hospital. O médico, é claro, percebeu que eu tinha usado drogas, me medicou, me colocou em observação. Eu neguei. Eu neguei porque, se eu admitisse, eu ia ter que dar explicações à polícia. No hospital, no pronto-socorro, sempre tem um policial de plantão. E eu não queria. Então, diante de toda aquela situação, eu fiquei em observação. Depois saí do hospital. As minhas vias respiratórias parece que se queimaram por dentro. A sensação que eu tinha meses depois ainda era que tudo por dentro tinha sido queimado. Ardia. Ardia para falar, para engolir, para respirar. A droga faz mal. Mas você também nunca sabe o que misturam na droga que você usa, não é? E misturam de tudo. De tudo. Pó de mármore, cimento branco, cal, qualquer coisa misturam na droga. Eu nunca vou saber se eu passei mal naquela noite pela quantidade de droga que eu ingeri ou pela qualidade da droga que eu ingeri. Eu sei de uma coisa: quando você mistura a droga química, como a cocaína, com uma bebida destilada, você potencializa ela de 6 a 8 vezes. Quer dizer que eu podia ter morrido ali de uma série de coisas imediatamente. Mas Deus não deixou. Deus me tirou de lá vivo. Quando eu saí de lá, nós fomos para a casa da minha avó, passamos uma semana lá, e eu passei uma semana recebendo a oração da intercessão. E durante essa semana, eu disse para minha mãe quem eu era. Eu disse para minha mãe que eu não queria mais esta vida. E eu disse para ela: acabou. Chega. Eu não quero mais. Eu vou para a igreja. Eu disse para Deus: me tira daqui vivo. E eu vou para a igreja e de lá eu não saio nunca mais. Eu sou teimoso, gente. Eu já estou na igreja há 19 anos. Você pode ir embora um dia e desistir, mas eu não saio daqui. Daqui ninguém me tira. Porque eu disse para Deus que eu não ia sair mais. E eu não vou. Eu fui para o grupo de oração. Mas nos 6 primeiros meses de grupo de oração, eu confesso que era um mundo todo estranho para mim. Eu chegava, me debruçava no banco da frente e ouvia. Mas parecia que nada entrava no meu coração. Mas entrava assim. Entrava assim. Aos poucos Deus foi entrando no meu coração pelas pregações, pelos momentos de oração. E aos poucos eu encontrei o Senhor. E passei a ir à igreja por minha vontade, não pelo meu compromisso. Os meus amigos muitas vezes foram na porta da minha casa tentar me tirar e eu dizia que não. Tentar me dizer para voltar atrás e eu dizia que não. Eu rompi com todas as minhas amizades. Eu fiquei 6 meses em casa. Eu tinha abandonado a escola, tinha abandonado o trabalho. Eu fiquei 6 meses em casa, indo de casa para a missa e para o grupo de oração. E da missa e do grupo de oração para casa. Perdi amigos, perdi tudo que eu tinha naquele momento. Joguei tudo fora para encontrar Jesus. Aceitei Jesus e comecei a caminhar com Ele. A minha vida mudou. Depois disso, nós tivemos problemas com a minha irmã, porque namorou um rapaz errado e deu muito trabalho. Foram mais anos de oração para que ela superasse aquela situação.
Mas quando eu vim para a igreja de verdade, nós nos deparamos com uma outra situação. Uma situação talvez ainda mais difícil. Nós nos deparamos com meu pai. Meu pai perdeu tudo que tinha. Ficou, a mulher com quem ele morava botou ele para fora. E eu digo para vocês por que isso aconteceu. Pelo rosário da minha mãe. Minha mãe não pediu isso não. O que minha mãe concluiu foi o seguinte. Eu gosto de dizer que isso só acontece na cabeça de carismático. A minha mãe pensou assim: espera aí, tem algo ainda faltando. Imagina eu chegar diante de Deus, não é? E Ele olhar para mim na hora do juízo e dizer para mim: cadê seu marido? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Vamos lá. Deixa eu contar um negócio para você. Talvez você não tenha tido consciência. Você é responsável pelo seu marido. Você é responsável pela sua esposa. É responsável. Você vai ter que dar conta dele, viu? Você vai ter que dar conta dela, viu? É. Lembra que você prometeu diante do altar do Senhor? Eu lhe prometo ser fiel na alegria, na saúde, até... Você morreu? Não? Então tá bom. Então tá bom. Salvo aqueles que o marido ou a esposa já morreu, você tem contas a prestar ao Senhor. Seu marido ou sua mulher, sua responsabilidade. Você tem que levá-lo para o céu. Viu? Você tem que levá-la para o céu. É nessa hora que o povo começa a pensar assim: ferrou, né? É nessa hora que o povo começa a pensar assim: ferrou, e agora? E agora você vai ter que rezar mais, bem mais. Minha mãe pensou assim, começou a rezar o rosário pela conversão do meu pai. Mal sabia ela o que ia acontecer. Primeira coisa que aconteceu, a mulher botou ele para fora. Ele perdeu tudo que tinha, ficou com a roupa do corpo e os documentos. E o vício, não é? Aí ele foi bater na casa da minha avó. Sabe o que aconteceu? Minha avó não o acolheu. Eu não culpo minha avó não, já morreu, tadinho. Uma senhora idosa para cuidar de um bêbado? Como? Ele bateu na casa da irmã dele, minha tia, e ela também não o acolheu. Aí nós nos deparamos com uma situação. Vou te fazer uma pergunta antes de te dizer qual é a situação. Você é cristão? Sim ou não? Você tem certeza? Sim ou não? Então vamos lá. A gente se deparou com esta situação. Meu pai, sem ter onde morar, sem ninguém que o acolhesse, e bêbado. Quando ele bateu lá em casa, eu e minha mãe conversamos. E nós tomamos uma decisão. Vamos acolhê-lo e vamos cuidar dele. Sabe por que eu perguntei se você é cristão? Porque a primeira pessoa que ficou contra nós foi a coordenadora do grupo de oração. Ela disse assim para minha mãe: você está doida? Você está louca? Agora que a vida de vocês começou a se ajeitar, o seu filho largou o vício, vocês vão botar um bêbado dentro de casa? Como é que você me faz um negócio desse? E a minha mãe virou e disse assim para ela: sabe, muitas vezes no grupo de oração, eu vi vocês lá na frente, aqui no microfone, dizendo assim: irmão, se você encontrar na rua um bêbado, um drogado, olhe para ele e veja Jesus. É bonito de dizer, não é?
Hein? Não é bonito de dizer? Eu quero ver fazer. Dizer é fácil, qualquer um diz. Quando quer arrancar umas lágrimas, né? Quando quer emocionar o povo, vem aqui e diz qualquer coisa. Eu quero ver viver, porque dizer é fácil. Dizer é fácil. Por isso que eu disse para você que ser cristão é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais sério, exige um pouquinho mais de exemplo e um pouquinho mais de testemunho. Senão, não passa de um hipócrita e de um mentiroso, que finge ser uma coisa que não é. Nós trouxemos meu pai bêbado para casa, e foram 5 anos de muita batalha, de muita oração e de muita dificuldade, porque ele chegava bêbado, ele dava escândalo, ele aprontava, ele causava todo tipo de transtorno que vocês puderem imaginar, e a gente rezava e levava para a igreja, rezava e levava para o grupo de oração, rezava e lutava pela conversão dele. Se hoje eu posso dizer para vocês que o meu pai já tem uns 13, 14 anos que não coloca uma gota de álcool na boca e reza o rosário todo dia, foi porque nós amamos ele, acolhemos em casa e lutamos por ele, e mostramos para ele o que era ser cristão de verdade. E não foi fácil. Não foram fáceis os anos que nós enfrentamos. Não foi fácil a luta, não foi fácil o desamparo, não foi fácil as críticas. Mas um homem que bebeu por 30 anos nunca passou na porta de uma casa de recuperação, nunca passou numa clínica, nunca foi a um grupo de apoio. Ele foi curado pelo poder da oração, do amor e da fé em Jesus Cristo. Ele é totalmente liberto do vício do álcool, totalmente liberto do vício do álcool. Deus restaurou a vida dele, Deus restaurou o casamento dele, Deus devolveu a dignidade dele. Tem uns 4 para 5 anos, vão fazer 5 anos que o meu pai trabalha, e o meu pai tem 63 anos, e hoje ele trabalha e cuida da minha mãe, porque os filhos casaram, a gente ajuda, mas quem mora com ela hoje e é o amparo e o apoio dela é ele, porque Deus restaurou esse casamento. Então não me venha dizer que na sua vida existe alguém que é um caso perdido. Não existe caso perdido para Deus. Existe falta de fé, existe falta de oração, existe gente mole e acomodada, que não tem coragem de rezar, que não tem confiança em Deus, que não tem coragem de lutar pelos seus e que não está disposto a fazer sacrifícios. Isso existe aos montes, mas gente que não tem jeito, isso não existe, porque o Deus que eu conheço é o Deus dos impossíveis. Para Ele tudo tem jeito. Eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho. Para pensar. Se você teve jeito, por que o seu irmão não tem? Por que o seu pai não tem? Sua mãe não tem? Seu filho não tem? Seu amigo não tem? Por que não tem? Deus trouxe você até aqui. Deus me trouxe até aqui. Ele pode trazer qualquer um, Ele pode transformar qualquer um, Ele pode transformar o pior ser humano num grande homem de Deus. Eu já vi Ele fazer isso centenas de vezes. Sabe aquele sujeito para quem você não dá nada? Aquele drogado, aquele bandido, aquele preso, aquele homem que todo mundo olha e vê um lixo. Deus pode transformar essa vida. Deus pode transformar essa vida. Quem foi que disse para você que não? E o pior,
Deus pode transformar essa vida. E amanhã, este homem, para quem ninguém dá nada, pode ter mais fé do que você. Pode ser mais de Deus do que você. Deus pode. Deus pode. Ele pode tudo. Por isso eu queria que agora, com os teus olhos fechados, você entregasse a sua vida, o seu coração e os seus a Deus. Entregue as pessoas da sua casa, as pessoas que precisam de conversão, as pessoas da tua vida, da tua história que precisam de Deus. Entregue agora. Entregue agora para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu coloco em tuas mãos, eu abandono em tuas mãos, eu entrego em tuas mãos, eu creio, eu confio, eu vou fazer a minha parte, eu vou lutar, eu vou rezar, eu vou fazer a minha parte. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a sua. Entrega para Ele.